Esta aula é uma aula de embriologia da face, que eu dividirei em duas aulas. Uma vamos falar sobre o desenvolvimento da face. A outra falaremos então sobre patologias embrionárias da face. Nessa imagem a imagem A, vemos aqui a cavidade amniótica. Essa cavidade amniótica vai crescer e vai dobrar o embrião. A cavidade amniótica vai crescer e vai dobrar o embrião. Vamos passar para a imagem B, onde esse crescimento está cada vez maior, cada vez mais dobrando esse embrião. Vamos à imagem C, que nós já vemos que esse crescimento é cada vez maior da cavidade amniótica e cada vez dobrando mais esse embrião. E na imagem D, bem nítido, já bem mais dobrado o embrião e esse embrião já em contato aqui com a porção que vai dar o coração, com a área cardiogênica. Nessa imagem, nós vemos aqui um embrião visto pela parte posterior, o tubo neural ainda aberto, aqui vai ser o neuroporo anterior, aqui será o neuroporo posterior e o tubo neural ainda aberto, como estamos vendo. Nessa imagem, já aparecendo bem nítidos os somitos aqui, à direita e à esquerda, o tubo neural de cada vez mais se fechando. Nessa imagem, o tubo neural já fechado na sua porção mediana, olhem os somitos bem nítidos aqui, olhem o neuroporo anterior aberto, olhem o neuroporo posterior aberto. Nessa imagem, os somitos bem nítidos, o tubo neural já bem mais fechado, só apenas aberto no neuroporo posterior e lá em cima no neuroporo anterior. Essa é a imagem de um anencéfalo, onde o tubo neural anterior não se fechou. E os senhores estão vendo isso aqui, que claro não é cabelo, é tecido nervoso mal oxigenado, porque é um natimorto, e esse tecido nervoso está com essa cor. Nessa imagem nós vemos o embrião de forma lateral e eu estou vendo aqui o processo frontal. Eu marquei aqui. Olha aqui o primeiro arco, o arco mandibular, o segundo arco, ou arco ióideo, e o terceiro arco está começando a aparecer aqui. Aqui é o cordão umbilical. Nessa imagem um pouco mais evoluída, eu vejo o primeiro arco, ou arco mandibular, o segundo arco, ou arco ióideo, o terceiro arco branquial e já aqui começando a aparecer o quarto arco branquial. Essa aqui é a parte de área cardiogênica do embrião. Olha o membro superior, já aparecendo aqui. Aqui a porção caudal dele. Mas o que nos interessa é a face dele. E olhem aqui o processo frontal, olhem aqui o placode visual e mais ou menos aqui vai aparecer o placode auditivo. Nessa visão, o primeiro processo que está aqui, primeiro arco, é o arco mandibular, é esse. Só que o arco mandibular tem o processo mandibular e tem o processo maxilar aqui. Olhem aqui o processo frontal, dá bem para vê-lo aqui. Aqui o segundo arco,
aqui o terceiro arco. Nesta imagem, nós estamos vendo aqui o neuroporo anterior, aqui o neuroporo posterior, estamos vendo aqui a área cardiogênica, o primeiro arco, o segundo arco, o processo frontal. Vamos para a imagem da direita. Placode visual, placode auditivo, primeiro arco, segundo arco, terceiro arco branquial, área cardiogênica. Nesta imagem, nós temos aqui o placode visual, temos o placode auditivo, temos aqui o primeiro arco, o segundo arco branquial, o terceiro arco branquial, o primeiro arco também chamado arco mandibular, o segundo arco também chamado arco ióideo e o terceiro arco branquial. Temos aqui o processo frontal. Nessa imagem do meio, de novo o placode visual e o placode auditivo, e o placode nasal, o primeiro arco, o segundo arco, o terceiro arco. Nessa imagem da direita, nós temos então o processo nasal, o placode nasal, melhor dizendo, o placode nasal, e o primeiro arco, o segundo arco, o terceiro arco. Esta imagem é a imagem em que podemos ver como a face do embrião, está aqui a face do embrião, se relaciona com a área cardiogênica. Nessa imagem é uma imagem frontal do embrião, em que vemos aqui a boca primitiva, o stomodeum. Olhem aqui o primeiro arco com seu processo maxilar, do outro lado o processo maxilar, processo mandibular, que é do primeiro arco, processo mandibular, que é do primeiro arco. E é claro aqui o processo frontal. Olhem nessa região que eu estou marcando, a área cardiogênica. Essa imagem é uma imagem esquemática em que ainda vemos o neuroporo anterior aqui. Olhem aqui todo o processo frontal. Olhem aqui o processo maxilar direito, o processo maxilar esquerdo, o processo mandibular esquerdo, o processo mandibular direito. É claro, lembramos que o processo maxilar e o processo mandibular, os dois fazem parte do primeiro arco ou arco mandibular. Nessa fase, já vemos o processo maxilar, olhem do outro lado o processo maxilar, processo mandibular, processo frontal, mas vejam, no processo frontal apareceu o processo nasal. Esse placode nasal, melhor falando, esse placode nasal já tem aqui dentro dele uma depressão. Essa depressão é a fosseta nasal, no caso esquerda, e a fosseta nasal direita. E é claro, já que tem essas fossetas, tem aqui o processo nasal lateral esquerdo, processo nasal medial esquerdo, processo nasal medial direito, processo nasal lateral direito. E vejo, já consigo observar a vesícula visual. Eu tinha chamado de placode visual, agora é vesícula visual. Então aqui a vesícula visual direita, aqui a vesícula visual esquerda. Nessa imagem já mais evoluída, a fosseta nasal esquerda e direita já viraram fossa nasal primitiva,
direita e esquerda. Processo nasal lateral, processo nasal medial, processo nasal medial, processo nasal lateral. Vejam a vesícula visual esquerda e a vesícula visual direita. Processo maxilar de um lado, processo maxilar do outro. Processo mandibular de um lado, processo mandibular do outro. Nessa imagem, vemos que os processos nasais mediais direito e esquerdo estão caminhando para se encontrar. Olha aqui os processos nasais laterais, direito e esquerdo, e vejam, o processo nasal medial de cada lado está tocando o processo maxilar do mesmo lado. Nasal medial, maxilar do mesmo lado estão se tocando. Vejam que as vesículas visuais estão cada vez mais para frente e para cima. As vesículas visuais cada vez mais para frente e para cima. Olha aqui o processo mandibular de um lado e de outro. Estamos mais ou menos entre a 6ª e a 7ª semana. Nesta imagem, nós vemos que o desenhista colocou cores diferentes nos processos. Então vamos ver. Esse aqui é o processo nasal medial. Esse é o processo nasal lateral. Nasal medial, nasal lateral. Aqui seria o processo frontal. Aqui o estomodélmo ou boca primitiva, processo maxilar de um lado, processo maxilar do outro, processo mandibular, processo mandibular. Acompanhem essas cores agora. Vejam, nasal lateral, nasal medial, nasal medial, nasal lateral. Vejam que os nasais mediais estão caminhando para se fundir. Olhem lá o maxilar, olhem lá o processo maxilar do outro lado. Mas vejam, o maxilar está se juntando ao nasal medial. Nasal medial e maxilar do outro lado estão se juntando. Aqui o processo mandibular de um lado já se fundiu ao processo mandibular do outro. Vamos continuar. Nessa imagem, vemos que os processos nasais mediais direito e esquerdo se fundiram, e inclusive dando aqui embaixo o filtro do lábio. Olhem os processos nasais laterais, dando asa do nariz, direita e esquerda. Olhem aqui o processo maxilar direito e esquerdo. E olhem aqui o processo mandibular direito e esquerdo. Nessas imagens, a imagem de cima e a imagem de baixo são imagens idênticas. Só que na imagem de cima vemos numa horizontal. Na imagem de baixo, vemos de baixo para cima. Então, nessa imagem de cima, vejo o processo nasal medial, nasal medial, nasal lateral, nasal lateral. Olhem a imagem de baixo. Nasal medial, nasal lateral, medial, lateral. Mas o importante é que nessas imagens já vemos aqui, iniciando à direita e à esquerda, os processos palatinos. E iniciando aqui o processo palatino anterior. Nessa imagem sequencial anterior, olhem os processos nasais mediais de um lado e de outro, que estão se fundindo. Olhem o nasal lateral, olhem o maxilar, mandibular e mandibular já fundidos. Mas vejam, o nasal medial está caminhando para se encontrar com o maxilar. Olhem na imagem de baixo, nasal medial, nasal lateral e os nasais mediais vão se fundir ao maxilar. O nasal medial vai se fundir ao maxilar.
Nessa imagem aqui, esse nasal medial já está se fundindo ao maxilar. Olha o nasal medial se fundindo ao maxilar. Olhem o nasal lateral e aqui o sulco nasolacrimal. Olhe do outro lado o sulco nasolacrimal. Nessa imagem vemos já o lábio formado, o lábio superior formado pelo nasal medial e pelo maxilar, de um lado e de outro. Olhe o nasal lateral, olhe o nasal lateral. Nessa imagem, os processos palatinos já estão bem maiores que na imagem anterior. Olhe o processo palatino anterior, processo palatino direito, processo palatino esquerdo. E vejam, já de cima para baixo está descendo aqui o septo nasal. Olhem aqui nessa imagem o processo palatino anterior, palatino direito, palatino esquerdo, esquerdo direito, e aqui o septo nasal descendo. Nessa imagem, já completamente fundido os processos palatinos direito, o processo palatino esquerdo, palatino anterior, e já se formando aqui a úvula. Aqui apenas exemplificando como vai ficar no futuro. O que será isso aqui vai ser o fruto do processo palatino anterior. Essa parte do palatino direito, essa parte do processo palatino esquerdo. Aqui o septo nasal descendo, língua, processo palatino direito, processo palatino esquerdo e aqui a língua. Olhem o processo palatino de um lado e de outro se fechando, fechou completamente. Então aqui temos a cavidade nasal de um lado, a cavidade nasal do outro lado. Olha a língua aqui embaixo. Aqui mostrando, desceu o septo nasal, olha o septo nasal descendo, olhem a língua, olhem o processo palatino de um lado e o processo palatino do outro. Aqui já temos completamente fechado, o palatino de um lado, o palatino do outro se fundiram, o septo nasal se fundiu também. Aqui nós estamos vendo num animal, no septo nasal, o órgão de Jacobson. Aqui o órgão de Jacobson, que está bem nítido de um lado e de outro, do septo nasal, e aqui o processo palatino de um lado e de outro, que estão caminhando para se fundir. Aqui de um roedor, à esquerda da imagem é um normal, e o da direita, os processos palatinos não se fundiram, formando uma fenda palatina. Na próxima aula, discutiremos então as patologias embrionárias da face.